Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, diz a Bíblia que a nação de Israel foi até o juiz, o sacerdote, o profeta Samuel, pois Samuel ele exercia 3 ofícios: ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta. Então a nação de Israel vai até o juiz Samuel, pedindo um rei, dizendo, parafraseando o texto bíblico: Samuel, Samuel, nós queremos um rei que venha nos governar como as nações vizinhas. Tem um rei que governa elas, aleluia, pois Deus governava o povo no tempo de Moisés. A teocracia, a palavra teocracia quer dizer governo divino. Quem governava o povo era o próprio Deus, mas o povo queria um homem, mas o povo queria um rei. Então diz a Bíblia que Deus responde o Samuel, o profeta Samuel, dizendo: Samuel, o povo não está rejeitando a você, mas o povo está rejeitando a mim. Dê um rei para o povo, mas o povo será subjugado e servirão ao rei. Na íntegra, se você observar, Deus deu autoridade para o monarca governar, e o primeiro monarca foi Saul. Mas quem disse que a teocracia de Deus deixou de governar todas as coisas? Deus deu autoridade, permitiu constituir um rei para governar a nação de Israel, mas Deus nunca deixou de governar os céus, a terra e debaixo da terra. A teocracia quer dizer governo divino. Você é inteligente, você sabe quem está te governando, você sabe quem está governando a tua história, você sabe quem está governando o seu dia de amanhã, você sabe quem está governando o seu presente, você sabe quem está governando a sua família. Quem, pastor? O rei. Que rei é esse? O rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus Cristo está governando. Jesus Cristo, ele é rei. O sacerdote Samuel, ele exercia 3 ofícios: juiz, sacerdote e rei. Ninguém exerceu 4 ofícios: sacerdote, rei, profeta e juiz. Mas eu conheço um que está acima de todos os nomes, e ele governa, ele tem os 4 ofícios. Ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta e ele é juiz. E eu quero te dizer nesta tarde que ele se faz presente aqui nesta manhã, e o seu nome é maravilhoso: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E nesta manhã ele diz para você, em Isaías 41 versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento, e te sustento, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Jesus está governando a tua história. Ele está sentado no trono. O trono está ocupado. Se você observar biblicamente, o primeiro monarca que foi constituído pelo povo foi Saul. 19 reis governou Israel: rei no norte e rei no sul. Rei no norte só teve reis ímpios, reis mau, que deram mau testemunhos. Se você ir no rei no sul, houve reis bons e também reis maus. Se você observar no tempo da monarquia, o rei governa, o rei rege, o povo tem que obedecer o rei, o povo tem que seguir a lei do rei. Qual que é o papel do rei no tempo dos monarcas? O papel do rei é pelejar pelo teu povo. O papel do rei é defender o teu povo. O papel do rei é julgar a causa do teu povo. Se você observar em 1 Reis capítulo 13, nós podemos observar que 2 mulheres foram apresentar para Salomão a causa de uma criança. Então Salomão sabiamente disse: corta o filho no meio e dá metade para um e metade para outra. Mas a verdadeira mãe se apresentou e disse: não faça isso, mas dê o filho a ela. Então Salomão entendeu que ela era a verdadeira mãe, que não queria a morte da criança. Então entendemos que o povo se apresentava diante do rei, e o rei
cava a causa do seu povo. O rei ama o seu povo. O rei quer ver o teu povo bem. O rei quer ver o teu povo próspero. O rei tem uma mesa no seu palácio e tem cadeira para os seus súditos. A palavra súdito quer dizer aquele que serve o teu rei, aquele que obedece o teu rei, aquele que faz a vontade do teu rei. Glórias a Deus. O povo se apresentava diante dos reis, diante da monarquia, e o rei tinha que guerrear as batalhas do seu povo. Jesus, ele é rei. Jesus, ele é rei. Glórias a Deus. Mas se você observar, 19 reis se assentaram numa cadeira para julgar e para reinar e para defender o seu povo. Mas se você observar essas 19 cadeiras que 19 reis se assentou, ficou vazia. Se você observar na história, contextualizando, homens e mulheres que foram ditadores, governantes, reis, rainhas, que se assentaram num trono e regeram um povo. Se você observar, eles marcaram a história. Quem, pastor? Podemos falar de Alexandre o Grande, podemos falar de Carlos Magno, podemos falar de Elizabeth I, podemos falar de Napoleão Bonaparte, Henrique VI, Calígula, os faraós, o César, Salomão, Davi, Maomé, sultão do Império Romano. Homens e mulheres que exerceram a monarquia, poder, autoridade e se assentaram em tronos. Aleluia. Mas o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz a Bíblia: o povo está em crise, o governo está em crise, porque quando o monarca morria, o povo entrava em alvoroço, o povo entrava em desespero. Cadê o nosso homem? Cadê o nosso rei? O trono está vazio. É crise política e crise econômica. Mas Deus se revela para o profeta Isaías e diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo, e os serafins estavam acima dele, e tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e 2 voavam, e diziam um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O povo está preocupado. Cadê o nosso homem? Cadê o nosso rei? A morte levou ele, porque o homem está limitado à morte. Deus condena a raça humana, e Adão lhe diz: do pó foste criado e do pó retornará. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, viram depois disso o juízo. Era Deus dizendo para o profeta Isaías: enquanto o povo está olhando para o horizontal, para a direita, para a esquerda, para o trono de baixo, para o governo de baixo, Isaías, olha para cima. Isaías, olha para o vertical, olha para cima, olha para cima, olha para cima. Aquele que governa, aquele que rege. O trono de baixo está vazio, mas o trono de cima está ocupado. O trono de baixo é limitado, mas o trono de cima é poderoso. O trono de baixo, quem senta morre, a morte leva, mas o trono de cima há um assentado que ele é infinito, ele é autoexistente. Autoexistente quer dizer, não foi criado por ninguém. Você foi criado, você foi gerado, perdão, no ventre da tua mãe. Mas o nosso Deus que está sentado e governando e não perdeu o controle da terra, da minha vida e da tua vida, gente, ele é autoexistente. Ele está sentado sobre um alto trono e ele é juiz. Está contemplando a tua causa e ele vai julgar, ele vai julgar, ele vai. Oh Jesus,
Ele está sentado no alto e sublime trono. É por isso que o salmista diz no Salmo 103, versículo 15 e 16: porque o homem são os dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Cadê Alexandre? Cadê Carlos Magnus? Cadê Elizabeth? Cadê Napoleão Bonaparte? Cadê os 19 reis que se assentaram no trono? Eles foram levados como a erva seca, como a flor do campo. Assim é a vida do homem, limitado à morte. Mas Jesus está no controle, está no governo. É por isso que Paulo diz aos Colossenses 3, 16 ao 18: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é um princípio e um primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Preeminência quer dizer todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ah, Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o cabeça da igreja. Corpo sem cabeça está morto, está morta. Quem não é súdito, quem não faz parte da monarquia, da teocracia, do governo de Jesus Cristo, quem não participa da ceia do corpo e do sangue de Jesus Cristo, não tem o cabeça, está morto e está morta. Mas eu conheço um povo, eu conheço uma igreja que tem o cabeça, e o cabeça que é o corpo, e o cabeça conduz o corpo. Jesus, ele está no controle, ele está te conduzindo, ele está no controle. Você tem um cabeça, ele está regendo a tua história, ele está regendo a tua vida. Você tem um cabeça, só para quem está vivo. Quem está vivo aqui nesta manhã? Só está vivo quem tem um cabeça, só está vivo quem tem Jesus Cristo de Nazaré. Cadê a igreja viva nesta manhã? Faz barulho de vivo. Você não está morto, você não está morta, você não está sem cabeça. Você tem um cabeça, você tem um cabeça. Ele está aqui nesta manhã. Você tem um cabeça, ele está te conduzindo, ele está te preservando, ele está te guardando, ele está te sustentando, ele está no controle. Ah, Jesus, eu não estou pregando pastor Fabiano, eu não estou pregando conto de fadas. Se você não consegue glorificar, exaltar na palavra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas fica tranquilo, fica tranquila, eu não sou movido a glória a Deus, eu sou pregador da santa palavra. Eu só quero pregar, eu só quero glorificar aquele que está sentado sobre o alto e sublime. Só para quem pode dizer assim para ele: santo, diga santo, santo, diga santo, santo, diga, meu irmão, minha irmã, adora ele nesta manhã. Santo, santo. Será que você tem motivo para adorar ele? Ah, Jesus. É por isso que Lamentação de Salomão, Salomão narra no seu livro Lamentação de Salomão, no capítulo 5, versículo 19: tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono de geração a geração. O que é isso? Meu Deus, o trono dele permanece de geração a geração. Que é isso? Ele é eterno. O seu trono permanece de geração em geração. Se você observar em 1 Reis capítulo 10, diz a Bíblia que o trono de Salomão, Salomão maior sábio, poderoso, Salomão, o trono de Salomão, diz a história que nunca houve um trono
trono igual de Salomão. O trono de Salomão tinha 6 degraus. Do lado direito, 3 cabeças de leões banhadas a ouro. À esquerda, mais 3 cabeças de leões. Nas costas do trono de Salomão tinha a figura de um boi banhado a ouro. Nos braços do trono, um leão à direita e um leão à esquerda. Mas eu conheço um trono que é mais poderoso do que o trono de Salomão. E cadê o trono de Salomão? A traça corroeu, o ferrugem corroeu. Os caldeus Nabucodonosor invadiram Jerusalém, levaram os utensílios para a Babilônia e derreteram o ouro dos judeus. Cadê o trono de Salomão? Se foi. Mas eu conheço um trono que permanece por toda a eternidade e de geração a geração. Até controle. Você perde o controle. Mas o Deus que você serve, Ele não perdeu o controle. Não perde. Hebreus 12, Hebreus 13, 10, se eu não me engano, fugiu agora. Porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, 37. Olha o teu rei dizendo: espera um pouquinho de tempo, porque o que há de vir da minha parte virá sobre a tua história, e não tardará. Eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou te ouvindo, eu estou recebendo o teu culto, a tua adoração. Eu vou julgar a tua casa. Mateus capítulo 12. Os líderes religiosos, escribas e príncipes dos sacerdotes interrogaram Jesus dizendo: ô Jesus, parafraseando, mostra pra gente aqui agora um sinal pra gente crer que você é o Messias. Jesus disse: geração adúltera e má, um sinal não vos será dado, a não ser do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um peixe. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ele ressuscitará. Aí Jesus continua: eis que os ninivitas se levantarão no dia do juízo para julgar esta nação incrédula, essa geração incrédula, porque ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis que a rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo para julgar esta geração, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Que é isso? Ele é maior do que Salomão. Ele é maior do que Salomão. Ele é maior do que Jonas. Pastor, eu quero um sinal. Ô incrédulo, ô incrédula, você quer um sinal como os líderes pediram? Quer um sinal? Apocalipse 1, 12 ao 18. João disse: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma veste comprida até o peito, e sobre o seu peito havia um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E ele puxa de mim a sua testa dizendo-me: João, eis-me aqui, João, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Você quer um sinal? Ele ressuscitou, Ele cumpriu a obra da salvação, Ele te ama. Ele te ama, Ele morreu por você na cruz do Calvário, Ele foi sepultado, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. É esse sinal que eu te apresento. Ele está vivo, Ele está vivo, e assentado no alto e sublime trono. Ele está vivo, Ele está vivo. Glória a Deus. Se você observar em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías profetizou 700 anos antes do Messias, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está
sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A profecia se cumpre, a profecia se cumpre depois de 700 anos. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 2: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, quem governava era o rei. Os magos viram a estrela que apontava para números, a profecia do Messias, do rei, do Salvador. Então os magos pegaram as suas caravanas, paus de ouro, e foram para onde? Foram para Jerusalém. Aonde está o rei? Está no palácio. Palácio de quem? Do Herodes. Então diz a Bíblia que quando os magos chegou diante de Herodes, disseram: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ei, numa monarquia não se nasce rei, se nasce princesa, se nasce príncipe. Mas os magos reconheceram: ele não é príncipe, ele é rei por nascimento. Ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é monarca, ele é rei, ele é rei. Aleluia. Então diz a Bíblia que Herodes se alvoroçou com toda Jerusalém, chamou os líderes e mandou pesquisar onde estava a profecia do nascimento do menino, e viu em Miqueias que ele havia de nascer em Belém da Judeia. Então Herodes intentou mal contra o menino, dizendo: vão até Belém, adorem o menino, depois voltem, me avise para que eu vá adorar o menino. Mas Herodes queria matar o menino. E diz a Bíblia que quando os magos saíram do palácio, eles viram a estrela. Era só guiar a estrela, era só guiar a estrela. E quando eles viram a estrela guiou eles até a casa onde estava o menino. E quando os magos chegaram na casa, eles pegaram baús de ouro, presentes, se prostraram e começaram a adorar o rei. Quem veio adorar o rei aqui nesta manhã? Eles começaram a adorar o rei. Jesus, e pegaram presentes, ouro, mirra e incenso. Você está perdendo para os magos, meu irmão, minha irmã. Você está perdendo para os magos. Por quê, pastor? Porque Atos 20:35 diz: é melhor dar do que receber. Culto não é você vir colocar Deus na parede e achar que Deus é o teu garçom. Culto é você vir se dar para Deus. E há uma frase que diz que é melhor, que é dando que se recebe. É dando que se recebe. Pastor, mas eu não tenho ouro, não tenho mirra, não tenho incenso. Mas Ele quer aquilo que é valioso para Ele, que você tem. E o que eu tenho, pastor, que é valioso para Ele? A tua alma, a tua vida, o teu coração, o teu glória, o teu aleluia, a tua adoração. Ele quer aquilo que é precioso, e você tem que dar para Ele. Dá para Ele aquilo que é precioso. Dá para Ele aquilo que é precioso. Ele quer a tua obediência, Ele quer a tua fidelidade, Ele quer a tua santidade, Ele quer a tua renúncia. Você tem presentes para Ele, você tem aquilo que é precioso para Ele. Então dá para Ele, adora Ele, sirva Ele, porque Ele é o teu rei, Ele é o teu rei. Mateus capítulo 3, João começa a pregar, e a pregação de João é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus prega em Mateus capítulo 4: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os 70 em Lucas 10 pregaram: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os 12 pregaram: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E você, meu igreja, Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia!
Os líderes religiosos perguntaram para Jesus em Lucas 17: Jesus, quando há de vir o reino de Deus entre nós? Jesus disse: o reino de Deus não virá em aparência exterior, nem dirão ele aqui, ele ali, mas o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vós. Você é um súdito desse reinado, dessa monarquia. O reino de Deus, pela pessoa do Espírito Santo, pelo Cristo, está dentro de você. Há um reino dentro de você, há um rei dentro de você, há um Espírito dentro de você. Você é súdito, você não é escravo do pecado, você não é cavalo do diabo, mas você é morada, você é tabernáculo, você é casa, você é tenda do Espírito Santo de Deus. Aleluia! No capítulo 4 de Mateus, o diabo levou Jesus para ser tentado no alto monte e apresentou o reino dos homens. Se prostra a mim, me adora e te darei o reino dos homens. E no mesmo capítulo 4, Jesus prega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Muitos têm se prostrado ao reino e governo do diabo, mas a igreja não se prostra ao sistema, a igreja não se prostra a Satanás, mas a igreja se prostra somente ao reino de Deus e à sua justiça. E o próprio João apresentou em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 16: e viu um grande trono branco. Cadê o trono de Salomão? Se foi. Mas João contempla um trono. Por que branco? Santidade e equidade. O seu rei é santo. Hebreus 12:14: os súditos também têm que ser santo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Súdito tem que viver uma vida santa, porque o teu rei é santo. Equidade quer dizer justiça. Lucas 18, 7 e 8: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Ainda que tarde embora convosco, digo-vos que depressa eu vou fazer justiça, eu vou fazer justiça, eu vou fazer justiça, eu vou fazer justiça. Eu estou entrando com justiça, porque o teu rei é justo e a sua justiça não falha. Só recebe a palavra. Já recebi o meu canal, é palavra. O seu rei é justo, o seu rei é santo. E eu concluo aqui agora. Segundo a história, o maior exército que se levantou na história do homem foi a União Soviética em 1941, liderada por Stalin, um ditador. Batalharam contra os nazistas na batalha de Stalingrado. Os soviéticos, a nação soviética, foi o maior exército da história. Nunca houve um exército semelhante à União Soviética. Mas biblicamente eu conheço um exército que tem um rei, uma monarquia, que não perde batalha, não perde guerra, e é eterno esse exército. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 11 que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Na época do monarca, do rei, ele passeava com o jumentinho para passeio, mas cavalo era para guerra. Jesus veio na primeira vinda para morrer, para ser humilhado, para ser cuspido, para ser escarnecido, para ser crucificado como o cordeiro da primeira vinda, montado no jumentinho. Mas na segunda vinda, Jesus, na segunda vinda de João, em Apocalipse 19, 11 ao 16, e viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com
com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos, os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, para ferir com ela as nações, e ele mesmo as regerá com vara de ferro, e na sua veste, e na sua coxa, 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 tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Pastor, quem é esse exército que vai vir com ele na segunda vinda? Quem você acha que é? Olha para o crente que está ao seu lado aí. Quem é esse exército? Em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Quem é? Atualmente, os maiores exércitos da história é os Estados Unidos, a China e a Rússia. Mas eu conheço um que é mais poderoso. Em Daniel capítulo 2, que Daniel viu uma pedra sendo cortada assim ao auxílio de mão, que esmagou toda a estátua de Nabucodonosor, escatologicamente apontando para a segunda vinda de Jesus, que ele voltará com uma igreja, um grande exército, e o trono de baixo, o governo do anticristo, o governo da terra, ele vai vir e vai esmagar, julga e vai reinar com a igreja por toda a eternidade. Ele reina e o seu trono está ocupado. Amém? Quem faz parte desse reinado? Quem faz parte dessa monarquia? Ei, todos vão ter que se prostrar diante do trono e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem para onde correr do trono branco. O trono branco é para os ímpios, mas para confessar que Cristo é o Senhor, salvos e condenados vão ter que se prostrar diante do trono e confessar. Os ímpios vão estar à esquerda, diante do trono, se prostrar para condenação, lago de fogo e enxofre. Não queira comparecer diante do trono que está ocupado e ser julgado pelo juiz à esquerda e lançado no lago de fogo e enxofre, mas seja súdito, seja filho e servo e serva, participante do reino de Cristo, para que naquele grande dia você venha se prostrar diante do trono à direita, e ele vai dizer para você: vinde, meus súditos, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Não tem como correr do trono. Ou se prostra para a salvação, ou se prostra para a condenação. Jesus está sentado no alto e sublime trono. Ele é monarca, ele é rei, e a sua teocracia, o seu governo, governa os céus, a terra e debaixo da terra, e governa a minha e a tua vida e a história de geração a geração. Você que recebe essa palavra, bate palma para Jesus.